Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Que a paz de Jesus esteja com você, meu caro ouvinte, em sua vida, em seu lar, e que as diretrizes do Evangelho de Jesus continue a ser essa fonte consultada, buscada, desejada na sua compreensão, na sua condição de ferramenta útil para a qualificação das nossas vidas, para a aquisição da saúde integral de espírito, e com os valores do bem nós possamos nos reformar intimamente e construir uma sociedade melhor. E para nos ajudar no entendimento do Evangelho, você já sabe, estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje Pedro de Camargo vai fazer grandes questionamentos. O título desta condição de estudo de hoje, do capítulo de hoje, chama-se O Crime de Jesus. Então Pedro de Camargo inicia o texto tirando uma passagem do Novo Testamento. É do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 4 e 5. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam ainda mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui em Jerusalém. E Pedro de Camargo então considera, segundo o juízo do mundo, Jesus foi um criminoso. Como tal, instauraram processo contra ele. Arrastaram-no à barra dos tribunais, onde, após sumário julgamento, foi condenado e justiçado entre ladrões. Então Pedro de Camargo está aqui mencionando como Jesus foi levado por julgamento à condenação e crucificado entre dois ladrões, portanto a pena capital. E Pedro de Camargo questiona: onde há criminoso, há crime e há vítima. Jesus, nesse caso, é o criminoso. Qual o seu crime? Onde há vítima? Ou as vítimas do fato delituoso que lhe imputaram? Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, o capítulo intitulado O Caminho da Vida, a questão da pluralidade das existências, há, desde longo tempo, preocupados filósofos, e mais de um reconheceu, na anterioridade da alma, a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. A maior objeção que podem fazer a essa teoria é da ausência de lembranças das existências anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras. Deixar um corpo para tomar outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto pensa. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si. Seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, a mais doce
e consoladora esperança do futuro. Seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade de penas, por algumas faltas temporárias. Compreende-se, então, que os que formam semelhante ideia da reencarnação a repilam, mas não é assim que o Espiritismo nos apresenta. A existência espiritual da alma, diz ele, o Espiritismo, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal. Absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. A solução de continuidade realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação. E a ausência aí da lembrança prova a sabedoria da providência que assim evitou fosse o homem por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Mas quando o corpo se acha em repouso durante o sono, a alma levanta o voo parcialmente e restabelece então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. Então, meu caro ouvinte, essa é a condição de todos nós, espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, na essência espiritual, vivendo personalidades múltiplas, na oportunidade de seguirmos o caminho da vida, ou seja, o caminho de redenção, de libertação do mal, de amadurecimento e desenvolvimento da moral e da intelectualidade. Jesus alcançou a condição de perfeição relativa maior, estabelecendo assim a condição na categoria de espírito puro. Portanto, não havia mais nada a retificar-se perante a justiça divina. As circunstâncias das quais o mecanismo pedagógico apresentou realizou, portanto, esta condição de visão equivocada desse suposto crime. E Pedro de Camargo continua dizendo: qualifiquemos o réu, qualifiquemos Jesus. Seu nome é Jesus, o Cristo. O Cristo, meu caro ouvinte, é uma hierarquia espiritual, não é o nome de Jesus. O nome de Jesus completo é Jesus de Nazaré. Então nós temos que dizer Jesus, vírgula, o Cristo. Seus pais, José, o carpinteiro, e sua mãe, Maria de Nazaré. Conta 33 anos, natural de Belém de Judá. Ocupa-se em curar os enfermos, erguer o ânimo abatido dos desgraçados e difundir uma doutrina estranha, cujas bases assentam no amor ao próximo, no culto da verdade e da justiça e no aperfeiçoamento próprio. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 15, sob o título Os Milagres do Evangelho, o item 65. A estada de Jesus sobre a terra apresenta dois períodos, o que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro, após o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa na casa materna,
como nas condições ordinárias da vida. Após o nascimento, até sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta as características não equívocas da corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada anormais, já que se explicam pelas propriedades do perispírito e se encontram em diferentes graus entre todos os indivíduos. Após sua morte, o contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados é de tal forma talhada que não é possível de assimilá-las. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, e que difere essencialmente daquela dos fluidos etéreos. A desorganização aí se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrado no corpo material, divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida forem atacados, seu funcionamento cessa e a morte se segue, isto é, a morte do corpo. Esta coesão não existindo nos corpos fluídicos, a vida não repousa sobre o jogo dos órgãos especiais e não pode aí se reproduzir desordens análogas. Um instrumento cortante ou qualquer outro aí penetra como em um vapor, sem ele causar qualquer lesão. Eis porque esta sorte de corpos não pode morrer, e porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser destruídos. Sem dúvida, um semelhante fato não é radicalmente possível, após o que se cabe atualmente sobre a propriedade dos fluidos, mas seria no mínimo de toda feita excepcional em oposição formal com o caráter dos agêneres. A questão é, pois, saber se uma tal hipótese seja admissível, se é confirmada ou contradita pelos fatos. Então, meu caro ouvinte, Jesus possuía um corpo carnal, e interrogado sobre a culpa que lhe atribuíam, nada respondeu. Não obstante, encontraram razão para processo, julgamento e condenação. Nenhuma voz se levantou em sua defesa. Inúmeras se ergueram com veemência para o acusar. Seus amigos eram poucos e tímidos, colhidos entre os pares da sociedade. Seus inimigos eram ricos e poderosos, dirigiam a política e a religião dominante. Vamos continuar estudando o capítulo O Crime de Jesus, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre, que você acompanha aqui conosco na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. Vamos buscar sempre os recursos das bases do Pentateuco kardeciano para confirmar os ensinos e os esclarecimentos em horizontes amplos oferecidos pelo autor Pedro de Camargo, que possui por pseudônimo o nome Vinícius, e a editora da Federação Espírita Brasileira. Estávamos analisando o quanto que Jesus estabeleceu recursos de libertação de todo o povo, ensinos do bem, e estabeleceu condições de agitação na visão do povo que se viam ameaçados, os principais sacerdotes e os políticos, ricos que eram seus inimigos, por se sentirem ameaçados.
E Pedro de Camargo continuou questionando. Afinal, de que delito o acusavam? Conviver com os humildes? Saciar os famintos? Sarar enfermos? Nada disso. Do terrível libelo verbal articulado contra ele, não consta que o acusassem pelo fato de distribuir pães e peixes, e muito menos por limpar leprosos e dar vistas aos cegos. Naquele tempo, escasseavam os médicos e abundavam os doentes. O réu profissional dormitava ainda. Não havia mesmo inspetoria de higiene. Demais, Jesus não ministrava drogas nem poções. Debelava as doenças, porque diz a Escritura, a virtude de Deus estava com ele para curar. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Ainda estudando a obra A Gênese, em seu capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o subtítulo Numerosas Curas de Jesus, o item 26. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, preparando o Evangelho do Reino e curando todas as apatias e todas as doenças entre o povo. E sua reputação se estendeu por toda a Síria. Apresentavam-se todos aqueles que estavam doentes e diversificadamente afligidos de males e de dores, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de pessoas seguiu da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Essa passagem está de acordo com as Escrituras de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. E no item 27, Allan Kardec esclarece: de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem contradição, as curas. Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que sua finalidade era de se tornar útil e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes para coisas extraordinárias. Em aliviando o sofrimento, ele se afeiçoava às pessoas pelo coração e os fazia prosélitos, mais numerosos e mais sinceros do que se estivesse atingido apenas pelo espetáculo dos olhos. Por este meio, ele se fazia amar, ao passo que se ele se deixasse envolver em produzir efeitos materiais surpreendentes, como demandavam os fariseus, a maior parte só teria visto nele um feiticeiro ou um hábil jogral que os desocupados iriam ver para se distrair. Assim, quando João Batista lhe envia seus discípulos para lhe indagar se ele era o Cristo, ele não disse eu o sou, porque todo impostor tê-lo-ia podido dizer igualmente. Ele não falava nem de prodígios, nem de coisas maravilhosas, mas ele lhes responde simplesmente: ide dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos escutam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Era dizer-lhe: reconhecei-me por minhas obras, julgueis a árvore por seu fruto, porque aí é o verdadeiro caráter da sua missão divina. É também pelo bem que faz que o Espiritismo prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura principalmente as moléstias morais. E estão aí os maiores prodígios pelos quais se afirma:
seus mais sinceros adeptos não são os que não tenham sido atingidos, senão pela visão de fenômenos extraordinários, mas os que foram tocados no coração pelo consolo, os que ficaram livres das torturas da dúvida, os que cuja coragem foi revelada nas aflições, que auriram a força na certeza do porvir que lhe é vindo trazer, no conhecimento do seu ser espiritual e no seu destino. Eis que cuja fé é inabalável, porque a sentem e a compreendem. O que só veem no espiritismo efeitos materiais não podem compreender seu poder moral. Também os incrédulos, que apenas o conhecem pelos fenômenos dos quais não admitem a causa primária, veem apenas jograis e charlatães. Não é, pois, pelos prodígios que o espiritismo triunfará sobre a incredulidade, é em multiplicando seus benefícios morais, já que os incrédulos não admitem os prodígios, conhecem como todo mundo o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa os alívios e as consolações. E P. de Camargo vai concluir dizendo que a política e a fé vigentes não se amotinaram, pois por motivo de curas. Não foi esse o crime do filho de Maria. Qual teria sido então o crime de Jesus Cristo? É o mesmo pelo qual tem respondido e ainda responde neste mundo todos os arautos da verdade, todos os pioneiros da justiça, todos os apóstolos da liberdade: instruir os ignorantes, defender os oprimidos e espoliados, amparar os fracos, remir os escravizados, numa palavra, ensinar o povo. Conhecidos o crime e o criminoso, cumpre rematar, apontando as vítimas. Então, afinal de contas, meu caro ouvinte, quem são as vítimas do crime suposto de Jesus? Tais são elas: a hipocrisia, ou seja, a falsidade desmascarada, o despotismo, ou seja, o uso da tirania e da opressão ao povo, vencidos, e a exploração desfeita. Então estes são aqueles considerados por vítimas por P. de Camargo, ou seja, a cura dos males do mundo, a falta de condições de conexão para o seu domínio, da opressão, do controle e da oportunidade de fazer-se superior e vivenciar a vida como se ela fosse exclusivamente material. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 34
a 43. O paraíso é a saúde da consciência, meu caro ouvinte. É realizarmos todo o nosso dever e estabelecer as condições naturais das leis de Deus, reverberada nas nossas ações, palavras e pensamentos, fazendo das nossas vidas as diretrizes maiores do bem do Evangelho que Jesus proporciona a todos nós. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.